sufoco! Meu Deus! Que sufoco! Acontece, né? Conseguimos! Eu acho que Acontece, gente. é toda a expectativa que a gente está de fazer nessa live já há tanto tempo que a gente está conversando de fazer, né? E agora deu certo. Que Ô, bom. gente, me diga uma coisa. Vocês, como é que tá o áudio e a imagem para vocês? Tá tudo bem? Tá tudo legal? Escrevam nos comentários, que depois a gente apaga os comentários, apaga, não, desativa os comentários. Mas eu queria saber se tá tudo bem, tá todo mundo entrando. A Mazinha já Meu respondeu, ele tá vídeo tudo também tá certo. bom para todo Áudio mundo, tá meu e da ok. Carol, imagem, tudo ok? Legal, tudo ok. Que bom! Então, ó, eu sei que vocês já estavam mandando lá, né, o aviãozinho, mas alguém tá falando que o áudio da Carol tá ruim. Oi, tudo bem? Todo mundo me ouvindo? Tá baixo, vou colocar aqui mais próximo. Isso, Melhorou? Carol, fala mais. Melhorou, melhorou. Acho que melhorou para mim também. Olha só, mandem o aviãozinho aqui, ó. O som da Carol tá baixo, mas eu acho que você pode falar assim Oi, pertinho para ficar melhor. tá bom. Se Mandem o tiver ruim, vocês vão. aviãozinho. Tá todo mundo falando que seu áudio tá um pouco baixo, então fala mais pertinho que eu acho que fica melhor mesmo. Perfeito, tá bom. Mandem um aviãozinho aqui, ó, para as amigas grávidas, para as amigas mamãezinhas, que acho que hoje a gente tem um bom caminho para a gente percorrer, tá bom? Vamos lá, vamos juntas nessa caminhada. Como eu estava Juntas, dizendo, né? né? Como eu estava dizendo lá, eu vou só repetir aqui. Carol, minha amiga, pediatra das crianças. Conheci a Carol quando eu ainda estava grávida da Malu. E aí, Carol, se quiser desativar os comentários, pode desativar aí, tá bom? Eu ainda conheci a Carol quando eu estava grávida da Malu, e aí, através do meu obstetra, a Carol, eu queria um parto humanizado, vocês sabem quem me acompanha desde essa época, né? Então, assim, a Carol trabalhava já com todo esse parto humanizado, a gente se conheceu, a partir daí a gente se tornou grandes amigas, hoje a Carol é uma das minhas melhores amigas, e assim, eu tenho a minha amiga pediatra todos os dias na minha vida. Então, qualquer dúvida que eu tenho, eu mando um WhatsApp. Amiga, aconteceu isso, me ajuda. Então, assim, ó, quem tá ao vivo também no Facebook, tá? Estamos aqui. Toda dúvida que eu tenho, eu mando para Carol. E daí eu pensei, por que não compartilhar? Eu recebo tantas dúvidas diariamente, todos os dias, de principalmente, Kelly, como você consegue ter uma maternidade leve? Eu queria essa leveza para minha vida, eu queria essa leveza para minha maternidade. Falei, por que não contar da minha experiência, levar essa experiência para as minhas amigas, mães que eu amo e que a gente está aqui juntos todos os dias? E por que não levar a minha pediatra, a minha amiga que eu amo e que me ajuda tanto? E aí eu queria compartilhar não só um pouquinho de como eu consigo chegar nessa leveza, mas compartilhar também a experiência, a riqueza de conteúdo que a Carol tem. Então, por isso que eu convidei a Carol. Obrigada, Carol, porque eu queria dividir a Carol e quero dividir a Carol com vocês. Não quero ter a Carol só para mim. Ela é boa demais para ter só para mim. Eu que agradeço. Acho que Seja eu tô, bem-vinda, assim, amiga. eu que agradeço. Estou super feliz em participar disso, né, com você. Sua primeira live aqui e a gente É, estrear juntas, né, com um tema tão necessário, tão importante para todas as mães. Eu acredito aí que nosso maior público aqui é mãe. Eu vi que tem pai aí também. Estou vendo várias pessoas conhecidas entrando legal. e falando, né, aqui com a gente. Muito bacana isso, essa interação e essa procura, né, por uma maternidade mais leve, que eu acho que atualmente o calcanhar de Aquiles, né, de todas as mães é justamente esse. Então, Tá, bora inundar esse mundo, né, de maternidade leve, de felicidade aí plena para todas as mães. não só inundar o mundo, mas inundar o nosso mundo, né? O Glauber, elas estão falando que a minha imagem tá ruim, mas Sim, eu tô vendo aqui dizendo que tá embaçada a sua imagem aí. Tem gente tá. falando. Gente, vai melhorar já já. Acho que pode ser a oscilação da internet. O meu sinal aqui tá bom, tá? Mas vamos lá. E aí, bora inundar, além do mundo, o nosso mundo de leveza, gente. Eu estava conversando hoje aqui, ó, tem até uma colinha aqui, para eu não esquecer de nada, porque tudo é muito importante. Vamos lá.
A ideia da live veio através de perguntas, né? Tudo que eu recebo de vocês diariamente, de perguntas mesmo. Então, a gente abriu também uma caixinha de perguntas. Eu abri no meu story, a Carol abriu no story dela. Então, vieram muitas perguntas. A gente fez um compilado, a gente conversou, a gente olhou o geralzão. E aí a gente vai falar sobre isso e a gente hoje vai te ajudar com caminhos, tá bom? No final dessa live, a gente vai te convidar a fazer alguns exercícios mesmo, você colocar em prática o que a gente vai falar aqui. Eu tenho certeza, gente, se você escutar tudo que a gente tem para dizer e você colocar em prática, você vai conseguir esse caminho de uma maternidade mais leve, tá bom? Para começar, eu acho que assim, a gente está no momento. É importante a gente saber que a gente está num momento muito difícil, a gente lembrar disso, que a gente está numa pandemia mundial. Não tá fácil para ninguém. Rapidinho. Ah, obrigada. Ó, tá melhorando a luz aqui, tá bom? A gente está no meio de uma pandemia mundial. Então, assim, não tá fácil, né? Não é fácil para ninguém. Tá cada um vivendo um momento diferente, uma dificuldade diferente. Então, assim, eu não tô conseguindo desativar por causa dos comentários. Carol, você consegue desativar os comentários? Eu tô melhorando a Peraí, luz aqui para vocês, tá bom? Estão dizendo que a minha tá desativar os escura comentários e a minha aqui. imagem tá ruim. Aqui, pronto. Melhor assim? Obrigada. Olha só, Foi? pode ir? A gente está num momento muito difícil para todo mundo. Todas nós estamos no mesmo barco. Quem tem ajuda em casa, quem não tem ajuda. A gente está. A gente precisa ser leve com a gente mesma, assim, tipo, eu acho que é o que eu estava conversando hoje com a Carol. A primeira coisa, o primeiro passo é ser leve com a gente mesma. É impossível a gente ser leve na maternidade, a gente ser leve no casamento, a gente ser leve em qualquer lugarzinho da vida, se a gente não for leve com a gente mesmo. Então, assim, a primeira coisa é a gente conseguir enxergar a vida com mais clareza, né, Carol? Sim, com certeza. E eu acho que a gente precisa entender também que todos esses sentimentos, né, precisam ser validados. A gente precisa sentir, acolher, entender, né, e ser flexível para a gente poder se adaptar aos contextos que a gente está vivendo, né? Eu acredito que esse ano em especial ficou muito mais difícil. Maternar nem sempre é leve, a gente encontra Não. inúmeros obstáculos aí, e digo a gente porque eu também, como pediatra, encontro inúmeros obstáculos. Acho que as pessoas têm essa ideia, né, de que por ser pediatra eu não tenho dificuldade alguma em lidar, né, com os filhos e com os meus filhos, porque eu acabo cuidando dos meus filhos, e é muito difícil para mim, não é nada leve, eu encontro dificuldades todos os dias. E Às mesmo vezes as quem tem pessoas falam, né? ajuda, Ah, mas você é pediatra, deve ser tão fácil para você, né? não, e é isso que a gente sempre conversou, né, de levar isso, a nossa realidade mesmo, né, como mães, para que as pessoas se sintam abraçadas por nós, próximas, né, nossas amigas também aqui, falando de igual Sim, para igual, porque tá todo mundo sim. do mesmo jeito. E esse ano em especial fez a gente experimentar inúmeros sentimentos aí que mexeram muito. A gente, quando abriu a caixinha, a gente viu, né, que as mães estavam todas extremamente ansiosas, às vezes muito mais do que o normal, e isso é super justificável, né? A gente passou por um momento aí, um ano muito desafiador. Então, a nossa intenção hoje é justamente tentar colocar caminhos para que isso seja mais fácil para todas as mães. E lembrando também que vai ter dia que vai sair tudo dos planos, né? Que, assim, vai sair do que a gente está esperando e tá tudo bem. É dia após dia, né? A gente tem uma autocobrança como mãe e não tem ninguém cobrando a gente de nada, né? Isso vem de dentro da gente. Então, viver dia após dia, né? Eu acho que é a chave
E mesmo quem tem aí, né, você tem o meu contato, tem um pediatra todos os dias, isso também não extingue a dificuldade em ser mãe, né? Porque o maternar ali do dia a dia exige muito da gente, mesmo a gente tendo apoio de todas as formas, né? O que E acontece aí a é gente fala. nós mães, a gente acaba esquecendo da gente, e aí a gente vive muito a intenção do filho, né, dos filhos, e aí a gente esquece da Uhum. gente, e aí é muito difícil, porque você quer fazer, e ao mesmo tempo você tem excesso de trabalho, você às vezes não tem ajuda na sua casa, ou você tem ajuda, mas mesmo assim, você quer cuidar do seu filho, você quer fazer coisas pelo seu filho, e aí uma pandemia acontecendo, e aí Sim. vem medo, vem insegurança. Então, assim, a primeira coisa que para ter uma maternidade leve é você estar leve. Como isso é possível? É você se olhando, é você se respeitando, é você se sentindo. Então, isso é super importante para você conseguir ter uma maternidade leve. Porque às vezes a gente não consegue estar bem com a gente. Então, como é que você vai estar bem com o seu filho? Entendeu? Então, isso é muito importante. E aí, eu acho que é legal, a gente vai falar de alguns passos que você pode tomar para que você consiga, de fato, levar com leveza essa maternidade, entendeu? Primeira coisa, Uhum. primeiro ponto, olhar para a criança como um ser humano. Porque às vezes a gente olha para a criança como simplesmente criança, ou acha que a criança é um adulto, né? E assim, é olhar para a criança como um ser humano de fato. Por exemplo, a Carol. Se a Carol tá triste porque a Carol, sei lá, brigou com o Lucas, tá super chateada, o Lucas foi injusto com ela, e a Carol vai me ligar e falar assim: amiga, nossa, tô muito chateada porque hoje eu discuti com o Lucas, tal e tal. Eu não vou virar pra Carol e falar assim: Carol, levanta daí, minha filha. Para! Que você tá chorando por quê? Engole esse choro. Por que você tá fazendo isso? Porque eu vou escutar a Carol. Eu vou acolher a Carol. E isso, às vezes, a gente esquece de fazer com os filhos. A gente acha que o filho, ele tá se jogando no chão, você fala assim, ah, mas é birra. E aí você quer que ele levante e que ele pare com aquilo na hora, mas, na verdade, ele tá angustiado. O que a gente está vendo tem motivos que a gente não está vendo. Que pode ser fome, que pode ser sono, que pode ser simplesmente porque um brinquedo caiu, mas é uma frustração daquela criança. E aquela criança precisa ser acolhida, gente. Sim, é extremamente importante a gente entender que isso vem, inclusive, desde a nossa gestação, né? Que a gente tem que entender aquela criança como uma criança em formação, um bebê completamente indefeso que vai sair para esse mundão aí, né? E precisa da gente para entendê-lo e ajudá-lo na sua formação. Então, nós somos extremamente responsáveis por isso. Mas como que a gente vai fazer isso, né? A gente vai sempre olhar dessa forma, acolhendo, com carinho, mesmo no momento de dificuldade, a gente precisa validar tudo que está acontecendo. E o validar, a gente não está falando só de uma criança maior que já está fazendo lá seus 2 anos, né, e tem aqueles comportamentos, aquelas alterações que a gente já conhece. A gente está falando desde um recém-nascido que está chorando, né, no seu colo e você não sabe o que fazer. O que a gente faz com esse choro, que é tão desesperador aí para muitas mães, né? Eu sei que muitas ficam desesperadas quando escutam um bebezinho chorar. A gente precisa validar aquele choro, entender quais são as causas que podem estar fazendo esse bebê chorar dessa forma, né? O que pode estar acontecendo com ele? O que eu vou fazer? Eu vou dar colo. É colo, né? E esse colo a gente vai dar em inúmeras fases da vida. Eu sempre falo isso no consultório, que a gestação e o nascimento é só o início de uma longa jornada aí, né? Para o resto da vida. Uma vez mãe, para sempre mãe, nasce uma criança, nasce uma mãe, a gente não sabe o que é ser mãe até a gente ter aquela criança nos braços, né? E a gente precisa entender que isso vai acontecer inúmeras vezes, né? Essas situações de conflito, de dificuldade que a gente encontra,
acontecem desde o período de recém-nascido até quando o filho já está mais velho, vai casar, vai ter filho, a gente vai ter sempre isso dentro da gente, né? Então é muito importante que a gente se alinhe, se equilibre, para que esse caminho, essa jornada linda que é a maternidade, seja mais tranquila, né? E é para isso que a gente Gente, vocês tá estão aqui. conseguindo. Sim, e assim, vocês estão conseguindo entender que, na verdade, assim, ó, a maternidade leve, ela parte de você. Você está leve. E o que que é você estar leve? É você olhar para essa criança com mais leveza. Então, assim, meu filho se jogou no chão, e aí eu recebo mensagens aqui. Kelly, meu filho grita, e a Malu não grita, a Malu não faz birra, a Malu não se joga no chão. Gente, a Malu, ela é uma criança como qualquer outra criança. Mas eu nem gosto e eu nem uso esse termo birra. Porque para mim ela não tá fazendo birra. Ela tá num momento de frustração por algum motivo que a frustrou. Como para mim, eu posso me frustrar porque aqui, né, a gente teve problema na live e eu poderia me frustrar por algum motivo lá ali no começo, né, e a conexão e não sei o quê. E assim, ela se frustrou e para ela, porque caiu um brinquedo no chão e ela ficou mal e ela chorou e ela gritou, sei lá. Por quê? Porque ela tá frustrada naquele momento. Então, o que eu preciso fazer? É acolher essa criança. É acolher. E aí, de acordo com o que você vai fazendo, isso vai ficando muito leve, porque você vai entendendo os motivos dessa criança. Então, o que ela quer naquele momento? Ela ficou super chateada porque o brinquedo caiu no chão. Eu vou até lá, eu me abaixo. Isso eu quero que vocês façam esse treinamento nos próximos dias, depois vocês contam pra gente. Seu filho fez uma birra. Você vai abaixar, você vai até ele e você vai falar: filho, eu entendo, você vai validar o sentimento da criança. Filho, filha, caiu no chão, brinquedo, é ruim, né? Eu sei que é ruim, filho. Mamãe também não gosta quando as coisas da mamãe caem no chão. Mas olha, vem cá, me dá um abraço. Vamos pegar junto esse brinquedo do chão? Vamos brincar com isso aqui? Eu te ajudo. Dá o tempinho da criança. Gente, olho no olho. Não tem erro, é batata. E eu posso dizer em causa mesmo, que isso acontece aqui em casa e é incrível. Quando isso acontece, eu vou lá, o Jonas vai lá, a Malu olha para o nosso olhinho, você dá o tempinho da criança primeiro, deixa ela sentir o tempinho dela, se frustrar. Aí você chega e faz isso. A criança olha para você está validando o sentimento dela. Você não está falando. Porque quando você não valida, é como se estivesse falando assim para a criança: eu não tô nem aí porque você sente, entendeu? E você fala isso para sua amiga, você fala isso para uma pessoa que você ama, você fala isso para alguém, sua irmã, alguém vem te contar um problema, você vai virar para ela e falar assim: não tô nem aí porque você sente. E a criança é igual. Você vai validar esse sentimento, você vai abraçar essa criança, você vai falar com ela olho no olho, você vai abaixar, se colocar na mesma altura dessa criança e falar com ela olho no olho e vai entender os motivos dela. Eu tenho É, certeza. Você vai começar a fazer isso e você vai ver essa diferença vindo da criança, né, Carol? é o poder do abraço, né? O poder do carinho, do afeto. Eu Sim. sei que muitas vezes, né, é difícil. A gente está falando aqui, né, na teoria a gente fala, abraça, se acalma, né? É difícil, a gente também perde a paciência, a nossa paciência, às vezes, né? A gente fica mais sem saber como agir né, em determinadas situações. É Sim. inevitável que isso aconteça. A gente está falando aqui, não é porque a gente não fica, né, nervosa com alguma Sim. situação, mas Mas a tentar gente precisa enxergar, entender que a leveza está na gente. A tentar leveza está enxergar na com outros gente. olhos, né? Sim. Tentar enxergar de uma outra forma e tentar entender que essa criança está em formação, que o cérebro dela também está em formação. Então, com 2 anos, com 3 anos, esse cérebro não está desenvolvido. Essa criança não tem ainda ideia, né, de como a gente tem do que é racional ou não. Ela está ali agindo porque ela se frustrou. E o quão importante é existir a frustração também na vida das pessoas, né? Desde crianças. As crianças precisam ter contato com essas frustrações, para que lá na frente elas sejam adultos também que saibam lidar com essas frustrações. A gente não pode proteger de que isso aconteça, mas Sim. a gente pode ajudar a entender o que está acontecendo. O fato de conversar, Abraçar e acolher, né? de entender, né? Algumas coisas a gente
precisa ensinar. A gente tem que falar, né? Tem que dar o limite. O educar não é fácil, né? Eu acho que tem filhos um pouquinho maiores que já precisa mexer um pouco com essa parte. É extremamente desafiador você educar. Não é fácil. Mas eu acho que se a gente começar a olhar com outros olhos, e o quão valioso é a gente formar um ser humano, e o quão importante é a gente criar esse ser humano com carinho, com afeto, né? Nas palavras que a gente fala, no tom da voz que a gente usa para falar, a gente vai ter, assim, um grande caminho andado e muita facilidade ao lidar também com essa criança. Porque nós E somos aí, exemplos para eles. Quando a gente se exemplo em descontrola, tudo. Sim, outro dia, na verdade, sempre, né, eu recebo essas perguntas, as pessoas perguntam assim, porque como eu estou sempre aqui, né, filmando a Malu e tal, e aí as pessoas perguntam, nossa, mas como é que faz pra ela ser educada? Porque as pessoas, né, como eu tô aqui, vê ela pedindo por favor, obrigada e tal. Na verdade, é bem isso que você falou. Gente, é ser o exemplo. Não que a criança não vai fazer. Claro que a criança surge com umas coisas que você fala assim, meu Deus, eu não ensinei meu filho a fazer isso. De onde ele tirou isso? Isso vai acontecer. Mas é exemplo. Então, por exemplo, eu recebi perguntas aqui, né? Mas o que eu faço? Porque meu filho grita o tempo todo. E aí eu perguntei até para uma seguidora no direct, tipo assim, você grita com ele? Ela falou, muito. Então, assim, segundo passo. Então, o primeiro que você vai fazer, validar o sentimento da criança. Quando ela estiver frustrada, existe algo por trás daquela frustração. Então, primeira coisa, validar o sentimento. Segunda coisa, não gritar. Então, você vai fazer esse teste também. A partir de agora é um exercício, tá bom? Essa live é para te ajudar, mas você tem que fazer o exercício. Não gritar. Se você não quer que seu filho grite, você também não vai gritar. Porque você vai mostrar para ele que isso não é legal. Essa semana foi na. Que dia que foi? Hoje é sexta? hoje é Foi ontem. A Marcela, que inclusive está aqui na live, minha personal, veio dar aula pra gente. E o José e a Malu estavam ali no meio. E aí eu joguei uma bolinha pro José, que ele queria brincar. E a Malu veio na frente com tudo e chutou a bolinha da frente do José e não quis que ele brincasse. E aí, lógico, como sempre, assim, eu não grito mesmo, o Jonas não grita, a gente não tem esse costume aqui em casa. Eu falei assim pra ela, falei, filha, eu tô contando esse fato porque foi muito legal até o feedback da Marcela de ter falado que máximo essa situação, né, que aconteceu. Eu falei assim, filha, você foi legal isso que você fez? Você gostaria que o José chutasse um brinquedo seu? Aí ela parou, olhou pra mim e falou, não, mamãe. Eu falei assim, é legal chutar o brinquedo das pessoas? Imagina se o José chutasse o seu brinquedo, ou a mamãe chutasse o seu brinquedo, você ia gostar? Aí ela falou assim pra mim: não, mamãe, desculpa. Aí ela foi lá, pegou o brinquedo, colocou na frente do José e falou assim: toma, Zezé. Aí eu acho que deu na cabecinha dela que ela fez errado, ela ainda pegou mais um e falou: toma, Zezé, esse também. E ela deu na mãozinha dele. Então, assim, imagina se nessa situação eu tivesse dado um grito: Malu, não faça isso com seu irmão, para com isso. Tal. Você consegue entender, gente? Vocês conseguem entender que, na verdade, quem está trazendo o estresse, lembrando que eu sei que é difícil, que a gente está num momento muito difícil, que está todo mundo muito estressado, mas depende da gente, porque se eu falasse, se eu desse um berro com ela, por exemplo, ela poderia devolver com berro, ou ela poderia se estressar e aí não querer. Mas ao olhar no olho dela, ao abaixar na frente dela e explicar para ela a situação, e pelo amor de Deus, não é colocar a culpa na cabeça da criança, não, tá? É explicar, é conversar. Ela entendeu. E ela foi e fez diferente. Então, assim, por quê? Porque ela se sentiu acolhida no sentimento dela. Então, volta no primeiro passo. Ela se sentiu acolhida no sentimento dela. Ela conseguiu, com 2 aninhos, ali do jeitinho dela, pensar naquela que aquela situação não era legal. E aí ela fez como eu fiz. Ela foi numa boa e deu de novo o brinquedo pro irmão. Então, assim, não grite nunca com seu filho. Vai acontecer? Pode acontecer sim, porque a gente está num momento difícil, a gente está estressado e a gente é ser humano e tá tudo bem se acontecer. Você vai voltar e vai falar assim: nossa, é verdade, eu me estressei, mas do mesmo jeito você pode falar para o seu filho também: falar, filho, a mamãe
gritou, né? Isso não é legal, sabe? Eu tô nervosa. E assim, você mostra sua frustração para a criança. Ela sente que não é só ela que se frustra, você também se frustra. Você entendeu essa relação? Como é diferente? Como você tira o autoritarismo de pare com isso agora, eu já falei. Você vai querer o quê do seu filho? Qual a reação que você quer de volta do seu filho? Você vai ter essa reação também. Quando ele se estressar, ele vai gritar, ele vai falar, socorro, você entendeu? A gente é o espelho, é a gente que coloca a regra de como a gente vai ser para a criança, entendeu? E é assim, quando a gente consegue se comportar dessa forma, a gente consegue evitar justamente aquela culpa que a maternidade traz, né, inevitavelmente em algum momento da vida com a gente, porque quando a gente grita, depois a gente acaba se sentindo mal por isso, Sim. carregando isso com a gente, o que não é interessante, né, o que não vai contribuir nada para essa relação e nem para os nossos sentimentos, já que a gente está falando de maternidade leve. Então a gente entra aí numa cilada, numa uma armadilha mesmo, né, em gritar, se sentir mal depois e tornar tudo mais difícil. Então, é um exercício diário, não é fácil. A gente não está falando que é um caminho mega fácil, né? Mas é possível viver dessa forma e criar esse tipo de relacionamento com os filhos. E a gente está falando aqui, né? Malu tem aí seus 2 anos, a gente tem os filhos maiores, os bebezinhos, mas isso se estende a todas as faixas etárias, né? Quando a gente pega um bebê no colo depois que, por exemplo, ele engasgou na introdução alimentar, se assustou com aquilo. A gente vai pegar esse bebê e falar, filho, tá tudo bem, isso acontece, você engasgou, Desde vem cá, bebezinho, né? Isso tira, vem para as gravidinhas, para as tira mãezinhas de dali. recém-nascido. Sim, sim, desde de muito pequenininho, recém-nascido, amamentação, né? Você tá ali aquela dificuldade inicial, né, que existe, se acontece alguma coisa ali, você vai explicar para esse bebê. Filho, a mamãe tá tentando, eu não tô conseguindo, vamos tentar outra vez? Imagina você acabou de nascer, você nem sabe onde você tá direito, e de repente alguém vem com um movimento brusco e fala, não tô conseguindo, e se estressa, e se irrita. Esse bebê, inevitavelmente, também vai sentir essa vibração sua com aquela situação, né? Então é muito importante a gente estender isso para tudo que a gente for fazer. Desde a barriga, né? Você grávida, Ah, que tá super sim. sensível, né? Imagina as grávidas na pandemia. Eu fui uma grávida na pandemia, a Carol foi uma grávida na pandemia. Então, assim, a gente tá muito mais sensível do que o normal. Então, assim, você tá chorando, você tá no momento que você tá triste, você nem sabe por quê, ou por algum motivo. Conversa com a barriga, conversa com seu bebê. Fala para ele, É filho, tão olha, importante isso. a mamãe tá triste, a mamãe não tá legal hoje. Mas olha, não é por você. Eu tô muito feliz que você tá aí. Você não é a razão do meu choro. Assim, explica, conversa com seu filho desde a barriga, gente. Às vezes a gente fala tanto de parto humanizado, mas humanizar a maternidade vem da gente, da nossa gestação. Isso é humanizar. Mais do que um parto humanizado, é você se humanizar com o seu bebê desde que ele está na sua barriga. Então, você explicar isso para ele, sabe? Conversar com ele, falar que ele não é o motivo. E essa humanização a gente vai trazendo de acordo com o tempo. Então, assim, existe um exercício que você pode fazer. Você está muito nervosa, você está mal, senta, respira fundo. Você pode até falar para o seu filho assim, filho, mamãe vai sentar aqui agora, porque a mamãe está muito nervosa. Mas a mamãe vai respirar e a mamãe vai se acalmar. Você pode ensinar o seu filho, inclusive, a se acalmar. E ele vai ver em você o exemplo. E ele vai ver que você também é vulnerável. Né? E ainda contando sobre a minha experiência, outro dia, a Malu estava com uma. Ela, né, vocês conhecem ela assim, então ela gosta de fazer muitas coisas. E ela estava com uma coisa assim, quando ela não conseguia, ou ela ainda está, na verdade, né? Eu estou num processo. Quando ela não consegue fazer alguma coisa, ela se frustra. Então ela fica muito mal porque ela não consegue. Ela não consigo, mamãe, não consigo, papai, e fica brava. E aí eu comecei a fazer uma experiência com ela, eu e o Jô, a gente começou a fazer uma experiência de falar assim: filha, é difícil mesmo. Você sabe que a mamãe às vezes também não consegue? É difícil, eu preciso de ajuda para fazer essa atividade aqui. Porque, nossa, é muito difícil. Às vezes eu também não consigo. Gente, desde que a gente começou a fazer isso,
ela parou, ela tem parado com isso, ela tem entendido. Você fala ela na hora, ela, tá bom, mamãe, para na hora de chorar, entende, porque você se coloca no lugar da criança. Então, isso é muito importante, você mostrar para a criança que você também é vulnerável. Isso você vai ajudar, você ajuda a criar, não criar uma criança ansiosa de que eu tenho que fazer porque os meus pais são perfeitos, os meus pais conseguem fazer tudo e eu não. Então, você vai criando uma ansiedade na criança que pode gerar um adulto depois super ansioso, né, que não sabe lidar com as frustrações de não conseguir algo. E a gente sabe que na vida a gente consegue e a gente não consegue, né? Então, assim, que tipo de ser humano a gente quer criar? Na verdade, essa leveza na vida dos nossos filhos vem a partir da gente. É a gente que começa com essa leveza. Mas isso é para gerar culpa em você? Não. Em mim? Não. Porque quem tem que estar leve primeiro é a gente, você tá entendendo? Então, assim, veio o nervosismo, cara, não tô aguentando mais, tipo, eu não aguento mais acordar de madrugada, eu não aguento mais fazer comida, eu não aguento mais essa criança chorando, eu não aguento. Para, respira, olha para essa criança dormindo. Lembra de como você sonhou com essa criança, de como você sonhou em ser mãe. Lembra disso. Lembra de que essa criança é só uma criança, um ser humano em formação. Né? Então, assim, cheio de frustrações, aprendendo a fazer tudo. E ele é uma criança. É uma criança que está aprendendo a fazer tudo. Então, se ele não conseguir fazer alguma coisa, aquilo para ele, a criança está com um negócio, ela derrubou. Aquilo para ele é uma frustração. Então, cabe a você acolher. Só que você só consegue acolher se você estiver bem. Como você vai ficar bem? Você se acolhendo, você entendendo que você é um ser humano e que tá tudo bem. E que tá tudo bem, porque você vai errar, eu vou errar, a gente vai errar, a gente vai errar. Enfim. Deixa eu ver o que mais. Enfim, vamos lá então para os exercícios. Vocês estão entendendo? Carol, tem como você desativar? Eu queria ativar de novo os comentários, que eu queria ver se a galera falar pra gente se eles estão entendendo que existe um caminho. Bem. Está tudo bem, está tudo certo. Me contem, existe um caminho. E vocês estão entendendo que existe esse caminho? E que dá para levar a maternidade de forma leve, apesar da maternidade ser algo pesado, porque a gente está tratando com seres humanos, a gente tem tanta responsabilidade, e a gente já nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Tem tudo isso. Então, assim, a Josi... Duas coisas, nasce uma culpa e nasce um coque, porque hoje a gente tá de cabelo solto assim, porque, né, as crianças já estão dormindo, a gente e a gente pode ficar com essa... Mas a nossa conversa de cedo já foi um pouco diferente, já foi com um coque na cabeça. Essa é a nossa realidade. Minha, da Kelly, de muitas mães que estão aí, né? Sim. Eu acho assim, eu queria saber se está claro para vocês, porque eu também amo essa pediatra. Isso, legal. Minha prima. Tem gente falando prima. Que vai colocar em prática. Comparação. Alguém escreveu ali comparação. Gente, isso é muito importante. Um dos pontos que a gente quer falar. Não evitar comparar. As comparações. Não comparar. Cada criança tem um tempo, cada criança tem um jeito, cada família tem um jeito. Então, assim, não adianta você comparar com o filho da sua prima, você comparar com o filho de quem está na internet, você comparar com o filho da pediatra, você comparar... Não pode ter comparação, né, Carol? Não, quando a gente entende... Bom, é só a gente falar aqui, né, nós duas, a gente estava até tocando nesse ponto hoje, que nós duas, a gente descobriu várias coisas em comum, que a gente sempre conversa, se identificou, mas a nossa forma de maternar é diferente. O meu perfil é um, da Kelly é outro, e aí todas as pessoas têm um perfil diferente, né? São cada indivíduos. Mãe é uma mãe, além de cada criança ser uma criança, cada mãe é uma mãe. Sua sogra maravilhosa falando. Cada mãe é uma mãe. E eu acho que a gente precisa respeitar essa individualidade,
né, que a gente tem o nosso jeitinho de lidar com essas dificuldades e que a gente não deve se comparar. A gente deve sim saber, né, um caminho, manter informações aí de qualidade, de fontes confiáveis, isso é super válido. Mas a gente se comparar com outras crianças, né, comparar o nosso filho com outro indivíduo e querer que eles sejam iguais, isso é um erro. E aí a gente entra em mais uma cilada, né? Na comparação e de não viver, né, o dia após dia entendendo o nosso filho, tentando entender aquela pessoinha, né, com todas as suas particularidades. Se a gente consegue entender, tudo fica mais fácil também, porque a gente sabe como lidar. Se a gente quiser aplicar um esquema pronto em cima do nosso filho, porque no filho de outra pessoa deu certo, não vai dar certo. Gente, eu acho que tudo começa com a gente, assim, sabe? Até eu vi mães falando assim, porque eu sou muito neurótica, né? A leveza começa em você, entendeu? Então, assim, se você, por exemplo, você estabeleceu. A gente não vai entrar hoje no assunto rotina de sono, tá? Eu só vou dar um exemplo. Eu Você tô vendo estabeleceu. vários comentários aqui sobre diversos assuntos que são super importantes também, que estão dentro Sim, disso, né? mas se você estabeleceu uma rotina do sono, sua criança já está estabelecida na rotina, e aí hoje você vai, sei lá, a gente está na pandemia, a gente não está saindo, mas de repente você vai para um lugar que lá o seu filho não vai dormir exatamente dentro do quarto dele, naquela hora, com aquela música. A leveza começa em você, porque você já estabeleceu. E se você mostra essa leveza para a criança, fica muito mais fácil da criança se adaptar a outro ambiente também. Porque é você que traz essa leveza, entendeu? É você. A leveza precisa partir de você. E eu não estou dizendo, a Carol não está dizendo, a gente não está dizendo que é fácil, porque cada um tem as suas dificuldades, né? Mas assim, acredite. E também não coloca desculpa, tá? Porque às vezes a pessoa pode olhar e pode falar assim: mas para você é fácil, porque você tem ajuda na sua casa, você tem funcionária, você tem. Gente, tem gente que não tem funcionário nenhum. Eu, particularmente, fiquei meses sem ninguém no começo da pandemia, que a gente ficou sem ninguém, só eu e Jonas, as crianças em casa. E eu continuei sendo a mesma pessoa. Claro que ter uma ajuda é um facilitador, lógico que é um facilitador, né? Isso é mara. Mas assim, isso não quer dizer que você vai ser leve por causa disso, porque tem gente que tem muita ajuda, tem gente que tem uma babá para cada filho, e mesmo assim vive num estresse. Vive num estresse e não consegue ser leve. Então a leveza precisa partir de você. Com culpa? Não. Lembrando, nunca. É você se olhando, é você parando, respirando. Você pode dar um tempo. Você está estressada, a criança está lá fazendo a maior zoeira. Para, respira, dá um tempo para você, se acalma primeiro. Aí a gente cai em outra questão, né? O quanto é importante ter um tempo sozinha, né? Que a gente falou esses dias sobre isso também. Que não é errado você se sentir bem se você estiver fazendo algo sozinha por você. Porque esse momento de introspecção também é muito importante, né? Para a gente se reconectar, se equilibrar e voltar bem para eles também, né? Não é nada errado se você puder ter um momento que seja meia hora por semana para parar, Se colocar a olhar. cabeça no lugar, se olhar, se reconhecer. Quem é você, mulher, antes dos filhos, inclusive, né? Entender aquela pessoa, porque eu sei que depois dos filhos nunca mais a gente é a mesma pessoa, mas a gente entender, né? Quem sou eu, Carolina? Quem é você, Kelly? O que você traz com você? Onde você pode mexer que vai ser bom nesse momento para ajudar, né, nessa situação. Então, o que você tem de qualidades aí que você pode usar a seu favor, né? Eu acho isso muito importante, esse momento, né, de se conectar, de se entender mesmo, né? E de também achar, o dia que não tá tudo bem, eu não tô bem, eu não tô bem, e tá tudo bem não Se estar bem. permitir, né? E Se permitir. E se realmente, né, for algo muito intenso, se você vê que você não está bem, que não está fluindo, que está difícil, dividir isso com alguém, inclusive procurar ajuda, a gente sabe que, né, inúmeras pessoas precisam também de ajuda profissional, inclusive, mas poder dividir isso com alguém, né, se você perceber que não está dando mesmo, né, que se mesmo com todas as coisas que a gente
tá dando de dica, porque a gente tá dando algumas dicas aqui, mas tem muitas coisas ainda para se fazer, procurar ajuda também, né? Dividir com quem está próximo, né? Onde que está uma pessoa que possa te ajudar naquele momento, dividir, conversar. Às vezes só conversar e falar, eu tô assim hoje. E a outra pessoa fala, nossa, eu também tô. Pronto. A gente já entendeu, né, que as pessoas também passam pelo mesmo que a gente. Sim. Até minha mãe falou isso aí, eu vi minha mãe falando aqui, que às vezes a comparação é boa para a gente realmente ver que acontece com a outra pessoa também, né? Não para a gente querer que seja igual. Olha, tem gente perguntando, muita gente perguntando aqui de desobediência, né? Gente, é normal. Até porque eu vou falar uma coisa para vocês. A gente tá criando seres humanos. A gente quer ver os nossos filhos adultos de sucesso. A gente quer ver nossos filhos para frente. A gente quer ver os. Não é tudo isso que a gente sonha? Ver a felicidade deles, o sucesso e tudo mais. A gente não quer seres humanos que se coloquem. A gente não quer que eles tenham vontade própria. A gente não quer que eles sejam corajosos na vida. Por que você, então, a gente quer filhos completamente obedientes e que tem que obedecer a tudo? Sim, mamãe, não, mamãe, sim, mamãe, não, mamãe. Cara, isso não existe. Porque a gente está querendo um futuro para eles que não bate com um hoje. Você está entendendo? A criança não é obrigada, gente. Isso não quer dizer. A criança não. Isso não quer dizer que a criança vai ser mal educada, não é isso. Mas a criança, sabe que eu não sou obrigada a nada? A criança também não é. Ela não tem que respeitar. Não é desrespeito a palavra, mas ela não tem que obedecer tudo. A gente é desobediente. Às vezes você não pede, sei lá, um conselho, ou você sabe que tem um caminho para seguir, você vai fazer o contrário. É assim com a criança também. Entendeu? Eu tô lendo os comentários, eu tô achando o máximo. Tá muito legal. A gente faz birra. Às vezes a gente chora por motivos que não precisam. A gente é egoísta, não é? Em momentos que a gente não precisava ser egoísta. A gente faz tudo isso. E por que a criança não pode fazer? Por que você tem que falar e a criança tem que, na hora, ficar quietinha e obedecer, sendo que você também não é assim? E a gente não quer também adultos, assim, você já pensou? Todo mundo poder, coitado desse adulto. Todo mundo vai fazer o que quer na hora que quer, porque ele não vai ter palavra, ele não vai ter voz para nada. E a gente quer criar seres humanos que falam, que colocam a sua voz, coloca a sua vontade. Então, assim, desobediência é normal. A leveza está na gente. E quando acontece qualquer situação dessa, né, é importantíssimo a gente explicar por que a gente está corrigindo. Não adianta só falar, né, isso aqui não é legal. Não é legal por isso e por isso. Né, eu tô te ensinando isso porque é assim que deve ser. E sempre ser assertivo na hora de falar com a criança, né? Se a gente fica rodeando demais e a criança não vai entender a sua autoridade para falar. E a autoridade não vai significar você falar, né, colocar o dedo lá e gritar e segurar. Não é isso, não é isso. Né? Se a gente explicar o porquê daquilo, por menor que seja a criança, é aquela história, né, do água mole em pedra dura. A história do disco riscado. A gente vai repetir, 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 e uma hora vai florir, vai aparecer. Né? Não é tão bonito quando a gente escuta o filho da gente falando um obrigado espontaneamente, que a gente dá alguma coisa. A primeira vez que eu vi o Lorenzo pequenininho falando obrigado, mamãe. Eu olhei para ele e falei, de nada, filho. Aí eu vi, né, que quanto é importante a gente ser exemplo e falar. E falar. Uma hora sai espontâneo, né? Hoje a Malu falando desculpa, né? Desculpa, mamãe. Não tinha acontecido nada, ela falou também um contexto diferente, mas ela já sabe se desculpar, né? Então é isso, é a gente explicar. Não é só falar, eles precisam entender. E aí lá na frente a gente facilita muita coisa, né? Quando a gente consegue aparar as arestas aí desde o começo, né? Sim. E aí você também pedir desculpa para a criança, é você pedir por favor, é você pedir com licença, é você tratar a criança como um ser humano de fato, não como alguém que você manda e desmanda e ela tem que obedecer, ela tem que ficar quieta e acabou. Entendeu? A gente não quer criar
esses adultos, a gente quer criar adultos com autonomia, a gente quer criar adultos livres, a gente quer criar adultos, não é isso? Formar adultos, ajudar nessa formação, a gente não está aqui para isso. Então, por que você quer que seu filho obedeça a tudo? Não vai obedecer mesmo, entendeu? E tá tudo Tá bem. descobrindo. E tá tudo bem. É isso, essa leveza tem que partir da gente. Sem culpa, gente, tá? Quem, nunca fiz isso, nossa, tô me sentindo muito mal. Mas assim, a partir de agora, então começa a fazer esse exercício. Eu acho que essa live, apesar de tudo aqui, de cai, de volta, não sei o quê, acho que quem tá aqui até agora, tenta fazer esse exercício, sabe? E eu acho que assim, agora a criançada deve estar aí dormindo, né? Vai até o quarto do seu filho, olhe para ele, olhe para aquela carinha enquanto eles dormem, que é a coisa mais linda do mundo. Fofura. É um dos momentos mais gostosos assim de observar a criança, pelo menos para mim, né? E para muitas mães eu sei que é também. E veja o quanto de amor tem ali e o quanto você pode olhar isso de uma maneira bonita, leve. Amanhã, quando você passar por um momento de estresse e de repente estiver querendo perder a paciência, lembra desse rostinho dormindo e do quanto essa criança é amada e o quanto ela precisa do seu amor, do seu carinho, da sua atenção. É um ser emocionalmente dependente de você. Então, é isso aí, é cuidar de você, do seu emocional, da sua fortaleza, para você poder expressar isso para a criança e a criança poder devolver isso para você e tudo fluir, né, de maneira tranquila. É o barquinho pelo rio indo tranquilamente, né? A gente tem esse equilíbrio entre as margens e entre o fluxo do rio. Todos Gente, os dias. Não é fácil. não é fácil, não é fácil. E o que a gente faz, ele interfere diretamente no adulto que os nossos filhos vão ser amanhã. Então, isso é muito importante a gente lembrar. Alguém ali acabou de escrever: eu fui criada para obedecer e hoje eu não sei lidar com situação nenhuma. É bem isso mesmo. Então, toda vez que seu filho te desobedecer, é claro que desrespeito é diferente, mas você não vai ficar também. Você vai conversar com ele, explicar para ele a situação. Mas toda vez que você pensar: nossa, mas meu filho não obedece, oh, meu filho não está me obedecendo, pensa nisso. É claro que tudo tem um equilíbrio, né? A gente vai buscar esse equilíbrio, mas seu filho não tem que obedecer tudo. Ele não tem, porque ele precisa saber lidar com as situações, né? Ele precisa ter voz no futuro. Outro dia também eu falei nos meus stories sobre o que foi mesmo que eu falei que várias pessoas escreveram. Da frustração. Eu contei sobre a frustração, de que eu estava nesse processo explicando para a Malu que tudo bem, né? Que a mamãe também se frustra. E eu recebi muitas mensagens, assim, meus pais nunca mostraram fraqueza perto de mim. Hoje eu não sei lidar com as fraquezas. Então, assim, hoje é muito difícil para mim quando eu erro. Então, mostre vulnerabilidade para o seu filho, mostra que você também erra e que tá tudo bem. E assim, errou, respira, tenha esse tempo para você se colocar e não esqueça disso. Quem faz a maternidade ser leve é você. É você que dá esse olhar para a criança. É fácil? Não é fácil. Ninguém aqui tem uma receita de que vai fazer isso mesmo. Mas existe um caminho que é um facilitador. E esse caminho, eu acho que tudo isso que a gente está conversando é um caminho que você pode seguir que vai ser um facilitador para você, entendeu? Ótimo. É isso mesmo. Tô lendo aqui os comentários, quantas coisas, né? Quantos assuntos que renderia se a gente ficasse falando, né, de tudo. Sim. Dá vontade de falar, né? Dá. Dá Vamos vontade fazer o de falar. seguinte, Carol, vamos. Tem muitas dúvidas, né? Na caixinha de perguntas chegou muita dúvida. Eu tô vendo que aqui toda hora alguém escreve e vão chegando diversas dúvidas. O que você acha da gente fazer outras lives? A gente vai melhorar essa conexão, Com certeza. mas a gente fazer outras lives com temas específicos. A gente pode colocar essa live depois no Instagram. Vou fazer o seguinte: a gente coloca essa live agora no GTV e aí vocês escrevem lá embaixo outros temas específicos que vocês gostariam que a gente conversasse. Eu tô vendo ali, faz mais live, sim, Eva, legal. E aí a gente pode falar de temas específicos. Então, você, quem tá grávida, eu quero falar sobre gravidez, eu quero falar sobre
introdução alimentar, eu quero falar, eu queria que vocês falassem sobre ali os terríveis 2 anos, assim, específico de um assunto. De repente a gente pode começar a fazer lives específicas, e aí a gente trazendo, eu vou trazendo um pouquinho da minha experiência, de tudo que eu tenho aprendido e vivido, você com toda a sua experiência de médica, de mãe, de profissional dessa área, e a gente poder trazer para as mamães. Vocês topam? Vocês querem? Eu topo, tô bem. Desfraude, vamos? Tô vendo um monte de gente, uma live por semana. Ó, terrível 2 anos, desfraude, sono, alimentação, gestação, né? Tem gestante aí que eu vi falando que tem os gestantes assistindo que estavam gostando do assunto. Legal. Ótimo. Eu acho que Combinado. a gente, amiga, a gente pode, acho que eu vejo o meu trabalho na internet, eu vejo como uma missão, sabe? Eu recebo tantos relatos, né, de pessoas, e eu sei que você também recebe, de pessoas falando, né, como a gente acaba ajudando, como a gente acaba, né, uma dica que você dá, um jeito diferente que você faz, eu acho que isso é uma missão. E nesse momento, né, que a gente é tão difícil, né? É tão difícil, e a gente está passando por um momento tão conturbado, de tanto estresse, e maternidade, acho que, né, tantas pessoas que sonham com esse momento de ser mãe, mas aí de repente vem a maternidade, vem a pandemia, vem problema, vem casa para arrumar, vem trabalho para fazer, vem filho que chora, que Os não inúmeros obedece, papéis, né? os inúmeros Os inúmeros papéis, papéis da mulher. e a gente fica Da perdida, mulher. né? E eu sei que tem muitas mães nessa situação, ficam perdidas. E aí vem, às vezes, uma outra pessoa e fala, nossa, mas por que que para mim não é assim? Então, acho que é nosso papel aqui, né? A gente poder também trazer um pouquinho disso e poder ajudar de alguma maneira, né? Então, eu fico muito feliz da gente estar aqui podendo ajudar de alguma maneira. Espero que a gente tenha ajudado. Eu tô vendo aqui atrás uma fralda, a gente vai falar sobre isso, mas assim, só É muita coisa. deixando Vamos. um assuntinho aqui, tá bom? Desfraude é É, no momento da criança, não é no nosso momento, tá bom? Mas a gente vai falar sobre desfraude, mas quem escolhe é a criança, não é a gente. Então, isso, gente, tudo isso faz parte de uma maternidade mais leve. É a gente entender e aí não fazer também comparações, tá bom? Porque o filho do vizinho, da pessoa, ele fez 2 anos e tirou a fralda, meu filho tá com quase 3 e não sai da fralda. Isso é comparação, isso a gente não deve fazer. Que quem escolhe o desfraude é a criança e não a gente. Então, é a gente começar a dar autonomia para essa criança, a gente começar a mostrar respeito por essa criança, a gente começar a validar os sentimentos dessa criança. Tudo isso faz parte de uma maternidade mais leve. Você vai sentir a diferença no seu filho, porque ninguém merece, né? A gente não quer que ninguém chegue aqui e mande, coloque a mão na nossa cara e fale, você tem que fazer isso agora, agora, agora e tal, e não ligue para os seus sentimentos. Por que você vai fazer isso com seu filho? Você não vai, porque ele é um ser humano, entenda. Ele é um ser humano. Do mesmo jeito que você não gosta de ser tratado, seu filho também não gosta. E por mais que ele não entenda e chore, você fale assim, não, mas tá tudo bem, ele entende. Isso vai ficando guardadinho ali dentro dele. Então, é hora da gente mudar tudo isso e da gente não só encher esse mundo com uma maternidade, com uma vida mais leve, mas é encher o nosso mundo com uma maternidade mais leve. Porque a partir do momento que a gente entende que a vida pode ser leve, não é só na maternidade, eu tenho certeza. Você vai levar isso para sua vida, você vai levar isso para o seu trabalho, você vai levar isso para o seu casamento, você vai levar isso na relação com as pessoas e, claro, na sua relação com seus filhos também. ótimo. Vamos fazer mais? Vamos! Então, pessoal, se vocês quiserem mais lives, né, deixem o comentário lá pra gente. Essa live vai ficar salva. Ela Isso, a vai gente ficar no vai IGTV. salvar, tá bom? Que bom E que vocês gostaram, fico muito feliz. tô vendo um monte de comentário aqui também, tô super feliz que Que bom. ajudou. E aí a gente vai deixar salva, gravada, e daí vocês podem colocar nos comentários os temas que são relevantes. A gente pode abrir caixinha também, né? E eles também vão deixando lá. Faz assim, a gente vai colocar agora essa live lá no feed, tá bom? E aí vocês comentem lá no meu feed na Carol qual o tema da próxima live. Não deixa de escrever, tá bom? E também lá, aquele que vai estar lá, encaminha para uma mãe. Vamos fazer, olha, além de você escrever,
é um treinamento. Além de todos esses treinamentos que a gente falou de você fazer durante a semana com a criança, você encaminha para uma gravidinha e para uma mãe que você conheça, tá bom? A gente inundar mesmo. Quanto mais mães vierem, mais a gente vai poder passar esse nosso conhecimento e poder ajudar e poder transbordar essa leveza. É isso que a gente quer, não é mesmo? Todo mundo merece, gente, ter uma vida leve. Todo mundo merece. Eu mereço, você merece, todo mundo merece. E por que não começar na gente e levar isso para os nossos filhos e também os nossos filhos se tornarem adultos leves, né? Ninguém merece peso, ninguém merece. Ai, belezinha. Um monte de comentário legal. Tô super feliz. Muito bom. Carol, Eu adorei obrigada, fazer parte meu amor. disso. Obrigada, a gente amiga. vai continuar, então, aí nosso Tô muito projeto feliz que eu vou trazer a Carol para vocês, tá bom? A gente vai falar de sobre ajudar isso. as mamães. Podemos fazer um tema também aqui, ó, com os nossos maridos presentes e falar de pai na maternidade. A paternidade presente. Pai na maternidade não, a paternidade presente. Vamos ver se o meu topa, né? Não é muito das câmeras, mas a gente traz ele. Amor, vem cá. Por favor. Tô falando aqui, ó. Alguém pediu ali, ó. Cadê você? Ah, mas É do tava de máscara. Olha aqui. Alguém ali falou sobre como trazer o pai numa paternidade presente. Te amo, Carolcita. Eu vou querer você presente também. Numa das lives pra gente falar sobre isso. Mas eu com exemplo, não dá para. Não, mas dá é para ilustrar. maravilhoso. Tava muito lindo. Pode ser sexta que vem, a gente tá perguntando. Eu vou combinar com a Carol. Precisamos de rede de apoio aqui. Foi difícil hoje, não é? Essa sexta-feira que vem e fechou o negócio. Espera só um minuto. Nossa, por trás dos bastidores temos uma senhora rede de apoio, né? Com 2 filhos ainda. Olha, obrigada, Carol, por trazer. Obrigada, Kelly, por trazer a Carol pra gente. Eu quis dividir o que eu tenho de melhor na vida. Te amo, amiga. Muito bom. Acho muito injusto só eu ter a Carol pra mim. É porque vocês não conhecem o Lucas, marido dela. Pronto. Delícia. Eu vou combinar com a Carol o melhor dia e aí a gente conversa e aí a gente fala nos stories pra vocês. Tá bom? Então, vamos colocar agora, eu vou deixar lá, salvo no feed, e aí vocês escrevam lá nos comentários, eu comi a flor aqui, escrevam lá nos comentários o próximo tema e a gente vai conversar, tá bom? Beijo, Marcela. Beijo, Má, beijo, meus amores. Jonas, você é top. Quem? Carol Oliveira, você é minha preferida, Carol. Ele é top. Você é minha preferida de todo mundo aí. Ele é top, capa de revista. Tem, não é bem assim, mas tem. É do Chico Buarque. Ai. Um beijo, eu vou deixar salva lá, tá bom? Escrevam lá, e aí eu vou combinar com a Carol o dia certinho, que ela tá bom pra ela, a gente vai fazer, mas eu prometo, a gente vai fazer. Boa, Brunão. Deia, beijo, te amo. Letícia, ai, que... Obrigado, Brunão. Beijo pra todo mundo. Só botão ali. A gente podia abrir um vinho, vamos fazer um dia tomando um vinho, bebendo todo mundo? Vamos, violão. Minha! Fechou? Já que não dá para encontrar, né? Tem que ser assim. É verdade, assim pode ficar sem máscara. Pois é. Um beijo, gente. Olha lá, tem Suetubo na área lá, ó. Isa. Minha irmã. Um beijo, Isa. Um beijo. Gente, então tá bom. A gente vai deixar salva lá e escrevam nos comentários, então. Aqui vai desligar a hora que sumir todo mundo. Você vai olhando, a gente vai baixando. Eu só fiz o telefone, aí, sempre só quando tiver os 3, tchau, Pedro. Minha mãe vai estar até o final. Mãe, te amo bem, você tá ali. Sua mãe, fofa. Ela tava aqui super interagindo. Ela tava mandando várias mensagens. Ela é muito fofa. E ela tá no sítio sem sinal. Eu falei, mãe, como é que tá a imagem aí? Filho, aqui tá ruim de qualquer jeito, não dá para ver nada, porque o sinal é horrível. Maravilhosa, minha sogra maravilhosa. Gente, um beijo para vocês. Amo vocês e eu acho que vai ser muito legal. Amo vocês é exagero, você nem sabe quem tá lá. Na boa. Não, aí eu já acho que não, para mim chega. Beijo, Carol, fica com Deus. Tchau, gente. Foi.
Beijo, vai ficar salva no feed. Escreva lá, tá bom? Beijo, 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 beijo. Beijo, Carolzinha. E agora? Vocês têm que vir aqui. Concluir, né? Como é que faz? Escreve título. É só live? Põe título. Põe um título. A gente vai ter que baixar.